Esse aqui se chama, mais conhecido que ele, acho que é muito difícil. Paul Claudel. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar de Paul Claudel. Porque ele, no tempo dele, se tornou... Os próprios autores do século dele, século XIX, diziam que ele se tinha tornado o maior poeta da atualidade. Mas é interessante que o percurso dele é um pouquinho diferente do que foi narrado aqui com relação aos casos anteriores. Paul Claudel, ele próprio diz: nasci a 6 de agosto de 1868 e a minha conversão realizou-se a 25 de dezembro de 1886. Assim ele diz. O outro diz: tudo vem da graça. Nasci a tal dia sim, minha conversão foi tal dia. Isso acha que vai ser uma coisa super sem graça. Mas de repente... Mas ele tinha sido, então, vice-cônsul primeiro e depois cônsul, residiu em Nova York, Boston, Xangai. Tem 2 nomes aqui que eu nem sei como falar. Fuzhou, Tianjin, deve ser China. Isso deve estar parecendo. Praga, Frankfurt, Hamburgo e Roma. Você vê que é uma pessoa bem inteligente. Isso depois da conversão. Sim. E a conversão dele se deu aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade pode parecer... Hoje em dia pode parecer, nossa, mas tão novo. Mas é que a pessoa... Quase que não tem maturidade para se converter. Exatamente. Como já vai se converter nessa idade? Espera um pouco mais. Mas que no século XIX as pessoas tinham uma outra maneira de... É outra personalidade. Ele próprio vai dizer. Mas já nessa altura a minha personalidade estava muito desenvolvida. Aos 18 anos de idade. Bem diferente da personalidade com que se formam as gerações hoje em dia. Hoje em dia, como se forma uma geração? A pessoa chega aos 18 anos, o que ela sabe fazer? Exatamente. Mexer num celular. Demora para ter maturidade. Né? Um pouco diferente desse tempo aqui. E ele mudou-se tinha nascido francês, obviamente. Inicialmente ele tinha sido católico. Família católica. Família católica. Isso é interessante, a conversão de um católico. É conversão de um católico pro catolicismo. Como assim, né? E, inclusive, ele tinha vários antepassados que tinham sido sacerdotes, inclusive. Ele conta isso. E foi batizado, fez a primeira comunhão, e depois da primeira comunhão, ele próprio diz que foi a primeira, como se diz hoje em dia, até a primeira e última, né? Depois da primeira comunhão, ele propriamente se afastou da fé. E começou a estudar num colégio interessante, que é o mesmo colégio no qual, um século antes, havia estudado Camille Desmoulins. Nossa, nome, né? E Danton? E o outro é... Danton estudou também, porque eles estudaram Camille juntos. Desmoulins e Robespierre. Ah, não, Robespierre e Camille Desmoulins são companheiros. O mesmo colégio que os dois... E... Como se chama? Era o colégio dos 14. Era o liceu, Louis Le Grand. Luís o Grande. E foi nesse colégio, ele disse que foi provavelmente quando ele entrou nesse estabelecimento de ensino, ele disse: acabei de perder a fé, que me parecia incompatível com a pluralidade dos mundos. Que pluralidade dos mundos? Ele vai depois explicar isso, porque ele caiu numa série para sair da Igreja Católica, caiu numa série de erros, inclusive o erro monista. Explicar aqui seria todo um podcast só sobre religiões, sobre heresias até. E foi aí que ele perdeu a fé. Só que ele perdeu a fé, mas ele não perde a fé e não para de pensar. Perdeu a fé e ele queria explicar por que em muitos pontos da Igreja Católica ele não concordava. E começou a escrever vários livros, alguns contra a Igreja Católica diretamente e outros simplesmente para ironizar certas coisas da igreja. Leu a vida de Jesus daquele Renan, que é uma barbaridade. E por meio disso ele foi, por assim dizer, tomando tudo quanto é espécie de veneno contra a Igreja Católica. E aí ele diz, olha que interessante, claro que a graça vai atuando aos poucos. Ele diz, uma coisa que fez ele pensar muito na vida foi quando ele teve que acompanhar a morte do avô. O avô dele estava morrendo e a agonia durou muito tempo. A agonia do avô dele. Se ele teve que acompanhar aquilo antes dos 18 anos, e tudo que a pessoa vê nessa fase marca muito a vida toda, especialmente em acontecimentos assim, com a morte de alguém e que a pessoa tem que acompanhar. Aquilo me marcou muito. E a ideia da morte nunca mais me abandonou a partir daquele momento. Você vê que aí a graça já está começando
alguma coisa na alma dele. Mas ele diz: assim se passavam as coisas com aquele pobre rapaz, que é ele, né? Que no dia 25 de dezembro de 1886, que aconteceu com Santa Teresinha nesse dia, Padre Rodrigo? Mesmo dia que ela tá com 13 anos, depois da missa de Natal, entra em casa e o pai trata ela mal. E a irmã pensa que ela vai começar a chorar. E Santa Teresinha recebe a graça da conversão dela, aceita bem. Foi no mesmo Se dia, convence, exatamente. Nossa. Vê como tudo tem relação. Impressionante, Né? Ah, A comunhão dos santos Então, vai ver, foi essa graça que Santa Teresinha comprou essa comprou daí. essa É, conversão. então. Ele, nesse dia, ele entra na igreja, na Catedral de Notre-Dame de Paris, para assistir ao ofício divino de Natal. Mas ele ia ali por curiosidade, porque ele queria depois escrever alguma coisa a respeito da Igreja Católica, criticando a Igreja Católica com base naquilo que ele via, que ele ia assistir na própria Igreja de Notre-Dame. E ali ele descreve o coro, o que o coro começou a cantar, uma música que chamou muito a atenção dele, que o coro cantou, e mais tarde ele ficou sabendo que era o Magnificat. E aí ele diz: e ali se deu o acontecimento que domina toda a minha vida. Num momento, aliás, ele até diz onde estava, né? Quem conhece a Catedral de Notre-Dame pode dizer aqui, porque de repente, indo lá até se situa. Eu estava de pé no meio da multidão, junto da segunda coluna, perto da entrada para o coro, à direita, do lado da sacristia. Tem marca lá, Tem marca, não? onde fica... Aqui se converteu o púlpito dela, é famoso. Num momento, o meu coração sentiu-se tocado e... Olha o que ele vai dizer. Tive fé. Tá tudo dito. Num momento, o coração foi tocado e tive fé. Tive fé com tal intensidade de adesão, com tal exaltação de todo o meu ser, com uma convicção tão poderosa, com tal segurança, que não ficava à margem para nenhuma espécie de dúvida. Que bonito, Nossa. hein? Aí é uma infusão. Sim. então, exatamente. E desde então, todos os livros, todos os raciocínios, todas as eventualidades de uma vida agitada não conseguiram abalar minha fé. Mais do que isso, nem sequer conseguiram tocar-lhe. Nem conseguiu tocar tudo aquilo, todas aquelas besteiras que ele já tinha lido, tinha aprendido, tinha escrito, que não conseguiu macular nada essa fé que ele teve aqui por meio do quê? De uma graça? Começou a dizer no início, a graça Operante, né? operante súbita. Olha que interessante. Subitamente apoderou-se de mim o sentimento fremente da inocência, da perpétua filiação divina, uma revelação inefável, que ele diz que foi como um raio. Interessante. E qual é a conclusão que ele diz? Que ele chega e ele diz: é verdade. Deus existe, está aqui presente, é alguém, é um ser tão pessoal como eu. Ama-me, chama por mim. Que bonito. Sim, Francês, quando quer resumir, não é por nada, não. tudo E aí, lindo. propriamente, que se deu a conversão dele, ouvindo o coro, isso vai dizer, é uma conversão que se dá muito também pelo lado maravilhoso, pelo lado admirativo. Mas ele vai com curiosidade para criticar, e Deus pega por um lado que ele não imagina. Aí, propriamente, aqui sim tem um pouco mais de semelhança com São Paulo, no sentido dessa... Sim, não, aí é fulminante. É fulminante. Ataque fulminante de Deus, digamos assim.